A paz do Senhor Jesus. Prosseguimos com nossos vídeos aulas do nosso seminário do IBBC. Estamos na apostila 2, livros proféticos, e hoje na página 27 nós entramos no profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias compreende dois períodos bem distintos que podem conviver no reinado de Josias. Um período de otimismo, já que Judá se tornava independente politicamente da Assíria. Ele também foi o profeta mais importante em um período extremamente sombrio de Judá, de 526 a 580 a.C., o qual profetizou não apenas para Judá, mas também para as nações vizinhas. Por viver em meio a um contexto de grave idolatria e de uma religiosidade apenas ritual em Judá, por vezes denunciou essas práticas vazias de seus contemporâneos, sempre sem sucesso. Reis que governaram durante o período do ministério profético de Jeremias: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. O caráter do profeta. Já que o livro de Jeremias é preocupado também em fornecer características pessoais do profeta, faz-se necessário observarmos a sua trajetória turbulenta em Judá. Ele intercedia tanto por amigo como por inimigos. Por causa da denúncia constante no templo e nas instituições, e não em Yahvé, tornou-se objeto de perseguição. Opôs-se aos falsos profetas, já que Deus não os havia enviado. Jeremias demonstrou sua fé ao comprar uma propriedade no terreno dominado pelas forças inimigas. Muitas vezes foi testemunha solitária e proibido de se casar. Como profeta, enfatizava o arrependimento e a religião pessoal. Jeremias não era contra os sacrifícios de ritual, mas percebeu que isso só teria validade se refletisse na vida do povo, na forma de consagração na aliança com o Senhor. Jeremias esperava o Messias. Autoria. Este é um dos poucos livros que dá informações sobre sua autoria. Depois de profetizar por mais de 20 anos, no ano 605, Deus mandou que Jeremias registrasse as profecias. Baruque foi quem escreveu enquanto Jeremias ditava. Contexto da época. O chamado de Jeremias ocorreu no momento em que Josias, ainda com 8 anos, assumiu o trono de Judá. Ao completar 20 anos, Josias realizou a purificação em Judá. Propósito da mensagem de Jeremias. O propósito da mensagem de Jeremias, enquanto profeta do Senhor, era anunciar a mensagem divina ao povo, que tinha como cerne a reconciliação do povo para com Deus. O tema da justiça social não é mencionado expressamente, uma vez que as acusações contra os sacerdotes, doutores da lei, pastores e profetas são muito vagas e inseguras. Contudo, o contexto convida a interpretá-los na linha de idolatria. Dessa forma, podemos distinguir as mensagens de Jeremias em 4 categorias: acusação, julgamento, instrução e consequência. Temas principais: 1. Política de Deus com as nações. 2. A nova aliança. 3. Os falsos profetas. Relevância do livro de Jeremias para a igreja hoje. Os temas do livro de Jeremias são extremamente atuais para a nossa igreja cristã contemporânea. Iniciando pela política de Deus com as nações, aprendemos que uma nação só pode ser tida como justa quando baseada nos preceitos de Cristo. Sermos sal e luz desse mundo, levando outros povos e nações a conhecer ao Senhor. Mas aí reside o grande problema. Os mandamentos do Senhor não estão gravados nos corações da maioria dos cristãos que não vivem a realidade do Evangelho. Tampouco estão aliançados com Jesus, mas ouvem as profecias de falsos profetas que pregam apenas aquilo que convém ao povo: livramento, paz e prosperidade. Qualquer semelhança nos temas de Jeremias com a nossa atualidade cristã não é mera coincidência. Nós encerramos então Jeremias na página 30 e iniciamos na página 31 o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, filho de Buz, da descendência de Zadok. Ele estava entre os 10.000 hebreus levados para o cativeiro babilônico
no período de Nabucodonosor da Babilônia, em 597 a.C. Conceitos básicos do livro profético de Ezequias: soberania do Senhor sobre Israel e as nações, exílio babilônico como castigo pela idolatria de Judá, relação dinâmica entre a responsabilidade individual e coletiva, e restauração de um novo Israel sob liderança davídica. Composição do livro. O livro sugere que tenha sido escrito pelo próprio Ezequiel, devido ao estilo autobiográfico. No entanto, estudiosos atuais sugerem que pode ter passado por algumas etapas. Na composição, número 1, transmissão oral, número 2, fase literária e número 3, editorial. Contexto da época. O ministério de Ezequiel foi resultado do reinado de Manassés com a volta da adoração ao deus Baal, transformando-a em religião oficial. Com a morte de Josias por Neco, faraó do Egito, Judá se transformou vassalo do Egito. Neco empossou Jeoacás e Jeoaquim, conforme Jeremias havia predito. Jeoaquim foi um rei corrupto, caracterizado por idolatria, injustiça social, roubo, assassinato, extorsão, adultério e rejeição da aliança do Senhor. Judá continuou vassalo do Egito até a Batalha de Carquemes em 605 a.C., quando Nabucodonosor venceu os egípcios e também os assírios. Assim, Jeoaquim passou a pagar tributo para a Babilônia. Com uma tentativa de rebelião frustrada por parte de Jeoaquim, Nabucodonosor realizou o último cerco a Judá, que culminaria no exílio, em 583 a.C. O rei e a família real foram deportados para a Babilônia junto com outros 10.000 membros da elite. Propósito e mensagem. A mensagem profética e a estrutura literária estão intimamente relacionadas, dividindo-se em 3 partes. Capítulo 1, antecede a queda de Jerusalém, são dirigidos à casa de rebelde de Judá. Capítulo 2, aviso às nações vizinhas. E capítulo 3, esperança entre o remanescente cativo. Tema principal, a responsabilidade individual. Página 32, encerramos então Jeremias e Ezequiel e entramos então no livro do profeta Daniel, na página de número 33. O livro de Daniel relata a história de um jovem israelita tirado de sua terra natal à força e levado ao Império Babilônico, onde trabalhou inicialmente como diplomata de Nabucodonosor, a seguir com Belsazar e por fim com Ciro, o rei persa. Daniel foi levado cativo com mais 10.000 judeus em uma das diversas deportações acontecidas antes da queda de Jerusalém. Conceitos básicos: levar vida de fé em um mundo cada vez mais hostil, soberania de Deus nos assuntos internacionais e soberania de Deus em livrar e tornar próspero os fiéis. Composição do livro. Os acontecimentos de Daniel situam-se no contexto do século VI a.C. No entanto, muitos atribuem a composição do livro por volta do século II a.C., especificamente entre os anos 168 e 164. Contexto da época. Em 626 a.C., Nabopolassar assume o trono babilônico, declarando-se independente do Império Assírio, em declínio. Em 602, a capital Nínive cai e a seguir em 605. Carquemes sofre o mesmo destino. Com isso, terminava um governo de 150 anos que aterrorizou o Oriente Médio com sua extrema violência. Após a morte de Nabopolassar, seu filho e general Nabucodonosor assume o trono da Babilônia em 605. Na época, ele assumiu todos os territórios perdidos pela Assíria, incluindo Judá. Os filhos de Josias, Joaquim e Zedequias não aceitaram o papel de vassalo, envolvendo-se em constantes conspirações contra os babilônicos. A mensagem e o propósito. A soberania de Deus quanto às nações é o centro desse livro e pode ser visto em ação nos âmbitos espiritual e político.
e a estrutura e organização. O livro pode ser dividido conforme o esquema abaixo. Capítulo 1 ao 5 indicam a deterioração gradual na atitude referente à religião judaica, e capítulos 6 ao 12 apresentam a perseguição crescente da adoração judaica. Nós encerramos então na página 34 e na sequência nós prosseguimos na página 35 com o profeta Oséias. Paz do Senhor, bom estudo.